deputada Ângela Albino, assinamos de cima a baixo o que ela falou e também podem contar com o nosso apoio e cumprimentar a todos que acompanham também esta sessão. Bem, hoje o meu pronunciamento seria para tratar de uma reflexão sobre os 50 anos do golpe da ditadura militar. Porém, um acontecimento na tarde de ontem fez com que eu mudasse o meu discurso nessa tribuna. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, recebi uma ligação para intermediar um conflito entre a polícia de um lado e os estudantes do outro, dentro do campus da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Como representante eleita, cumpri meu dever de buscar o diálogo entre as partes envolvidas nesse conflito. Ao chegar lá no campus, encontrei a tropa de choque da Polícia Militar e da Polícia Federal, prontas para iniciar uma ofensiva, que até então nós não sabíamos como terminaria. Pelos relatos, a polícia, a paisana, abordou estudantes que seriam usuários de maconha, deu voz de prisão e, ao conduzi-los para fora do campo, iniciou-se o tumulto. Eu quero aqui esclarecer alguns pontos em relação a esse acontecimento. Antes de mais nada, eu quero afirmar que eu sou contra o uso de qualquer tipo de droga, principalmente dentro de uma universidade, que é o lugar exclusivo para o estudo e a difusão do conhecimento. Também quero afirmar que as ações da polícia com o objetivo de garantir a segurança da população e a inibição ao tráfico e à violência são fundamentais e devem ser cada vez mais inteligentes e organizadas. Porém, eu quero ressaltar que em nenhum momento os estudantes se opuseram, resistiram em ir até a delegacia para serem autuados e, portanto, para responderem pelos seus atos. O meu papel como deputada e presidente da Comissão de Direitos Humanos era intermediar para que não existisse uma guerra civil entre policiais e estudantes, pois a minha maior preocupação é a violência. Assim como eu, professores, o vereador Lino, representantes da reitoria, tentaram de todas as formas dialogar, principalmente com o delegado da Polícia Federal, para evitar o confronto direto. Não houve nenhum sucesso. Infelizmente, alguns policiais que conduziam a ação não foram nem um pouco sensíveis ao diálogo e à condição de evitar a violência. Eu quero repetir aqui, para que não fique nenhuma dúvida, os estudantes não se opuseram a ir até a Polícia Federal. Desta forma, entendo que a ação de alguns policiais foi excessiva e inadequada, pois acredito que se tratava de conduzir os estudantes que foram abordados até a delegacia para os procedimentos conforme a legislação. A minha intenção era que a polícia não colocasse em risco centenas de estudantes e crianças que ali estavam, pois não sei se todos sabem, mas ali ao lado era um lugar onde funcionava uma creche. Imagens da televisão mostram mães correndo com bebês no colo. Os gases de efeito moral atingiram crianças que entraram em pânico. Algumas mães corriam com os filhos no colo em função do gás lacrimogêneo e do spray de pimenta. Eu inaugurei ontem o spray de pimenta
Eu inaugurei ontem o gás lacrimogêneo, como deputada para ir lá intermediar um conflito. Esse era o meu maior medo, deputado Soares. Também tenho uma filha que estuda lá na Universidade Federal a partir deste ano. E eu me preocupo sim com o que pode acontecer com ela e com o que pode acontecer com todos os demais alunos. Como mãe, ficaria inconformada se minha filha fosse usuária de maconha, mas também não ficaria menos preocupada se ela estivesse em um ambiente correndo o risco de sofrer o embate com a polícia. Houve propostas do estudante assinar o termo circunstanciado dentro do campus. A Polícia Federal rejeitou. Nos dispusemos a acompanhar o estudante até a delegacia da Polícia Federal, como pediram os estudantes, mas as tentativas de negociação foram frustradas. Ligamos inúmeras vezes a Brasília, Ministério da Justiça, pedindo a interferência para evitar a violência. Reafirmo mais uma vez aqui, em momento algum nos opusemos ao combate do crime por parte da polícia. Pedíamos sim que não houvesse confronto, pois poderia inclusive haver morte na universidade ou centenas de pessoas feridas. Eu quero refletir aqui também sobre as drogas. Se esse problema existe na Federal e há anos dentro dessa instituição, por que essa intervenção violenta e não um processo gradual de prevenção e repressão? Será que hoje não tem mais usuários lá? Amanhã não tem mais? Qual vai ser o papel da polícia a partir de agora? Da Polícia Federal? Em nota oficial, a reitora da Federal de Santa Catarina se posicionou contra a ação e a considerou violenta e desnecessária, ferindo profundamente a autonomia universitária, os direitos humanos e qualquer protocolo que regule as relações entre instituições desse país. Eu já lhe passo, deputado Soares. Minha luta contra as drogas iniciou ainda quando eu era secretária de Educação em Chapecó, quando criamos naquele município o primeiro programa de prevenção e combate às drogas. Como vereadora, eu coordenei a Frente Ampla de Combate à Repressão às Drogas no município. Aqui na Assembleia, já me posicionei inúmeras vezes sobre esse assunto e, mais recentemente, propondo a criação de mais estruturas da Polícia Militar na região oeste de Santa Catarina. Ou seja, eu sempre defendi o combate ao crime, mas eu serei sempre contrária a todas as situações onde a violência ocorre, sabendo que é possível evitá-la, pois violência gera mais violência. Eu quero só passar aqui um relato de um repórter da RBS, do Diário Catarinense, que mostra o clima de tensão naquele momento quando nós chegamos. Por favor, o áudio. E o que tu percebeu, Gabriel, estando no meio, né, desse confronto entre a polícia, entre os estudantes da UFSC, assim, qual foi o teu sentimento e o que tu percebeu nesse momento do confronto de ambas as partes, tanto da polícia quanto dos estudantes? A ordem de esvaziar e de retirar o aluno que estava preso dentro do carro, ela foi totalmente arbitrária. Estavam acontecendo várias negociações, estavam acontecendo várias pessoas propondo coisas diferentes. Tinham professores da universidade querendo acompanhar o aluno, tinham pessoas querendo que ele preenchesse o termo circunstanciado aqui dentro do campus, e o delegado foi totalmente irredutível. Isso é relato de próprios professores que estavam aqui, falam que negociaram com ele, e ele não tinha nenhuma outra proposta que não levar o aluno da maneira que aconteceu. E no momento que ele decidiu que não ia conseguir levar sozinho, ele acabou pedindo o auxílio da tropa de choque. E foi essa decisão do delegado de levar o aluno e não resolver na própria universidade que causou todo esse confronto? Foi. Os alunos, eles estavam falando, eles estavam presentes desde um tanto mais cedo. Peço
Peço mais um minuto para mim concluir a manifestação, presidente. Para concluir, deputada, mais um minuto. Eu quero deixar a imagem do professor Paulo Pinheiro, diretor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Federal de Santa Catarina, que buscou de todas as formas as possibilidades de uma negociação pacífica. Tenho certeza que essa violência contra o diretor do centro poderia ter sido evitada. Deputado Soares. Deputada, agradeço pela parte. Infelizmente, talvez eu não consiga falar, inclusive que vou ter que ir o sepultamento de um policial militar que foi assassinado essa noite, em outra circunstância aqui na cidade também, e estou inscrito só para depois do expediente. Mas queria dizer que, sim, a ação poderia ter sido evitada se tivesse havido o bom senso do delegado da Polícia Federal. Infelizmente, sempre acaba sobrando para nós ou para os nossos companheiros policiais militares, que neste caso foram chamados pelo policial federal para defendê-lo de uma ação que poderia ter sido evitada. Aliás, desde quando... Mais 30 segundos para concluir, deputado. Presidente, porque o uso de drogas na Universidade Federal existe provavelmente desde que existe a universidade. E na tarde de ontem, a Polícia Federal foi lá para dar batida em maconheiro, com caminhões de navios e aviões cheios de droga entrando neste estado todos os dias. Então, pode ter mais interesses nessa ação do que a gente está percebendo por enquanto. Muito obrigado. Obrigada. Fim das breves comunicações.